Olá, neste momento vamos para mais uma aula para a edificação espiritual, aqueles que nos acompanham em nosso canal. Vamos tratar do tema hoje, o novo nascimento, o milagre do novo nascimento. E nós já temos alguns vídeos no nosso canal, onde estamos estudando o Evangelho de João, os sinais, os milagres que Jesus Cristo operou. Então nós falamos já do primeiro milagre, nós vamos para mais um milagre, que é registrado agora no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas nesse instante, quero cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Prometo trazer versículos maravilhosos para a sua edificação espiritual. O novo nascimento, o milagre que Jesus Cristo operou e continua operando até hoje. Você precisa nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. O novo nascimento é o mesmo que conversão e regeneração. Este é um milagre realizado somente por Jesus, mediante a nossa fé nele. Importante que nós estamos estudando um milagre realizado por Jesus e que ainda hoje continua sendo um milagre, e por que não dizer um dos maiores milagres, quando nós, na nossa vida pessoal, podemos ser regenerados. Precisamos, olha o que está dito, é necessário. Aquele que não nascer não pode entrar no reino de Deus. Novo nascimento. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Jesus veio para realizar essa maior obra de redenção e o novo nascimento, que agora é dentro do ser humano. O novo nascimento, a regeneração, é algo que acontece no interior e que sai na condição de obras, aquilo que são as feituras. Então nós que pertencemos ao Senhor, somos regenerados para, então, a partir de então, criados para boas obras, para fazermos aquilo segundo a vontade de Deus, através da fé. Isso contraria muitas coisas que hoje, na sociedade, muitas pessoas acham que para ser evangélico, para ser um seguidor, pode estar de qualquer jeito. É porque não aconteceu ainda o novo nascimento. Novo nascimento, em Tito capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5, parte B, quando diz: mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Como é maravilhoso observarmos o processo, o novo nascimento. Esse texto mostra claramente que todos precisam nascer de novo. Todos que vivem nesta terra precisam ter esse processo de transformação. Nós chamamos isso de conversão. Converter, mudar de sentido, mudar de vida, mudar de direção. Conversão é isto. E a conversão é a partir do momento que o processo inicia dentro do coração, dentro do ser humano. E o Tito está deixando claro que diz: antes éramos, noutro tempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, vários apetites e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas deixa eu fazer aqui já uma observação, que antes éramos, se você ainda continua produzindo desobediência, sendo ainda guiado pela sua própria paixão, pelos seus próprios deleites, ainda tem uma vida de inveja e ainda odeia, é necessário nascer de novo. É necessário que a misericórdia de Deus o alcance, porque essa regeneração ainda não está produzindo fruto. Isso é muito importante para a sua vida cristã, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nessa hora. Então, o novo nascimento é um processo que se inicia a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor. Abrimos o nosso interior, o nosso coração, para Deus fazer esse milagre. Não é pela nossa própria vontade. Não. A Bíblia diz, e lemos o texto, que devemos que ser gerados pelo Espírito Santo, convencidos de que somos miseráveis e carecemos da graça. Então, o dia a dia, nós precisamos nos converter. Converter não é só um dia. Você precisa todo dia estar diante do Senhor, pedindo perdão das suas faltas. Isso porque, se nós produzirmos isso na nossa vida ainda hoje, você que diz um cristão, que diz um seguidor de Jesus, e se você está produzindo ainda esses frutos da carne, precisa nascer de novo. Uma mensagem clara. O encontro de Jesus e Nicodemos, o capítulo 3 do Evangelho de João. E o João capítulo 3 inicia assim, versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3, versículo 1 e versículo 2. Jesus trouxe uma mensagem clara para Nicodemos, nesse encontro de Nicodemos. É bom ressaltar que aqui esse texto, às vezes bem conhecido, mas de muita importância para aqueles que querem seguir o caminho como discípulo de Jesus. A religiosidade não basta. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas.
É importante nós identificarmos fazendo uma pergunta: quem era Nicodemos? A partir do momento que nós fazemos essa pergunta, quem era Nicodemos, para termos um conhecimento dessa e também um importante encontro entre Nicodemos e Jesus. Quem era Nicodemos? O texto diz que Nicodemos era um fariseu. Fariseu era uma ala religiosa que mantinha na sua tradição o rigoroso cumprimento da lei, das tradições judaicas. Também é considerado mestre em Israel. Um homem versado na teologia do judaísmo, conhecedor de lei, conhecedor das tradições judaicas, considerado como um príncipe entre os rabinos. Nicodemos é um homem de grande QI, de grande conhecimento, um grande homem, um religioso, fariseu, fazendo parte dessa ala tão assim que se julgava ser melhor até do que outros, porque rigorosamente cumpria a lei. Observe que quando se trata de fariseu, nós encontramos algumas vezes os fariseus questionando Jesus por que ele não fazia isso, por que não fazia aquilo. Então, os fariseus tinham o hábito de questionar principalmente aqueles que não cumprissem a lei. Então, eles eram severos, vamos dizer assim, cumpridores. Mas o fariseu, uma das dificuldades é que isso fazia com que tanto eles queriam impor, mas muitas vezes caíam na sua própria contradição. Mas esse homem, Nicodemos, quem era ele? Um fariseu. Segundo, ele era mestre em Israel. Terceiro, príncipe entre os judeus. Isso é muito importante destacarmos quem era Nicodemos. Jesus, nesse encontro que tem, Nicodemos tem esse encontro com Jesus, ele chega para Jesus com uma saudação no capítulo 3, versículo 2, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Fica claro que Nicodemos, já que acompanhava os milagres que Jesus Cristo estava realizando, aquilo que ele falava, aquilo que pregava, Nicodemos, já acompanhando isso, podia dizer que Jesus era um mestre, que Jesus é mestre, que Jesus é um rabino, que Jesus tem algo especial. Ninguém pode fazer sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Então deixa claro que Nicodemos reconhece o poder que Jesus Cristo tem de operar sinais e ser um mestre da parte de Deus. Isso é importante, muito importante, porque nós vamos conhecer aqui a história. Porque muitas pessoas, por que esse homem vai ter com Jesus à noite? Porque ele procura estar com Jesus à noite. Alguns interpretam dizendo que Nicodemos não queria ter sido visto por outras pessoas, considerável de que ele tinha uma importância. Mas eu quero olhar para um outro ângulo. Quero ver que Nicodemos era um homem que tinha o seu autoconhecimento por ser um fariseu, por ser ele um mestre de Israel,
por ser um príncipe entre os judeus, observe que esse homem tinha sua agenda diária. Ele era o professor Nicodemos. Por ser um mestre, ele era o professor Nicodemos. Vou mais além. Ele era o crente Nicodemos. Ele era o pastor Nicodemos. Ele era o líder de um departamento das igrejas que temos hoje, um Nicodemos. Nicodemos era aquele homem que tinha conhecimento e muito tradicional dentro do conceito religioso. Quem sabe você pode aqui prestar atenção à necessidade que o Senhor desse encontro ele vai ter com Jesus. Primeiro, eu posso dizer que esse homem foi ter com Jesus porque ele queria ter uma aula especial com Jesus, pela identificação que ele faz, dizendo: não conheço que faculdade o Senhor tem, não conheço onde o Senhor foi formado, nunca te vi nas sinagogas, nunca te vi anteriormente, conhecemos como filho de Maria, que estava assumindo a responsabilidade de um carpinteiro. Mas quando chega a esse encontro com Jesus, ele quer ter uma aula especial com Jesus, porque é que a multidão crescia grandemente acompanhando Jesus. E quem sabe, olhando para a sua, preocupado com a sua aula, ele queria ter aquilo que Jesus estava tendo, que era a popularidade entre os milagres. Quem sabe eu indo até Jesus, pensou Nicodemos, eu posso ver o que é necessário para que também o meu público cresça, que eu seja um mestre diferente, que eu seja um líder diferente, que eu possa ter a massa a qual Jesus tem. Então ele chega para Jesus e faz o elogio, como dizendo: tu és mestre vindo de Deus. Mesmo que não tende aqui na terra muitos visto o Senhor em aprendendo com outros, mas és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Fica claro esta posição de Nicodemos. E Jesus não deixa também, continua o versículo e você vê que Jesus faz a mesma saudação. E quem diz que Nicodemos é mestre? O próprio Senhor. Diz: eu sei que também tu és mestre em Israel. Tu és aquele homem de muito conhecimento em Israel. E aí trata-se desse maior diálogo entre Jesus e Nicodemos. O que será que Nicodemos foi de noite ter com Jesus? Entre linhas, ele foi exatamente para que houvesse uma mudança, talvez na sua vida, mas aquela mudança que ele achou que seria fácil. Uma mudança que talvez ele pensou somente na popularidade, porque ele já era um membro do Sinédrio, ele era um homem de uma representante ala religiosa, ele era um homem considerado príncipe e ele era um mestre. O que mais esse homem precisava? Simplesmente daquela resposta que Jesus deu. Então, Jesus realmente mostrou para Nicodemos que ele precisa nascer de novo para ser um grande homem transformado. Um fariseu evangelizado. Observamos que essa história que Jesus fala com Nicodemos, de ponto de nascer de novo, de mudar completamente, Nicodemos parece não entender. Parece, porque no contexto você encontra ele dizendo assim: mas como pode ser isso? Então Jesus narra
uma outra situação. Não é que um homem vai entrar no ventre novamente da mãe e nascer, mas que ele pudesse nascer da água e do Espírito, que é a palavra de Deus. Este fariseu passou a ser evangelizado por Jesus. Dá a impressão que ele não quis aceitar toda a mensagem que Jesus Cristo realmente pregara a ele naquele momento. Mas ele ficou com aquilo gravado no seu coração. Ele não queria se despir da casca de ser um fariseu. Ele não queria aquela forma que Jesus Cristo apresentou para ele. Ele continuou sendo um fariseu. Ele continuou sendo um mestre judaico ali da sinagoga. E observamos que na vida desse fariseu, ele gravou no seu coração a palavra que Jesus Cristo disse. E encontramos em João 7 e o versículo 11, quando os fariseus, os judeus, procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Os judeus tentavam já matar Jesus, porque ninguém podia calar os milagres, aquilo que Jesus Cristo estava operando. E entre os judeus, perto da festa do tabernáculo, ali, bem próximo de acontecer esse movimento em Jerusalém, Jesus certamente disse aos seus irmãos, aos seus discípulos, que ele não iria subir porque sabiam da trama dos judeus que já procuraria matá-lo. E os judeus começam a procurar, versículo 11, João capítulo 7, versículo 11, você encontra essa festa. E na sequência, o versículo 49 diz: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento que faz? João 7, 49 e 51. Quando os judeus tentavam já em uma festa matar Jesus, Nicodemos entra na defesa. Ele era um homem do sinédrio, ele era um homem que estava ali entre os rabinos e apresentou que não deveriam fazer aquilo que estavam tramando sem primeiro ouvir esse homem, Jesus. Então, esse fariseu que outrora tinha sido evangelizado, reconhece que Jesus Cristo era vindo da parte de Deus. O grupo dos discípulos. Nicodemos, no João capítulo 19, versículo 38 e 39, está dito: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Observe que nós temos dois homens que ocultamente acompanham os feitos de Jesus e na morte de Jesus eles aparecem. Quem aparece? José de Arimateia, discípulo de Jesus, ocultamente. O que é isso?
aquele que seguia Jesus meio de longe, aquele que via as coisas e seguiam, né, de longe, porque tinha medo das pessoas, dos judeus, tinha medo daqueles que estavam em volta. E aí esse homem, José de Arimateia, pede para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos, que era o homem que respondia até então pelos judeus, permitiu José de Arimateia tirar o corpo de Jesus lá da cruz. Neste ínterim aparece o Nicodemos e na expressão bem clara que é o mesmo que tinha estado com Jesus. E o que ele leva? Um composto de mirra e aloés para o embalsamento do corpo do Senhor, para preparar o corpo do Senhor para a sepultura. É interessante dizer que muitas pessoas, ainda que amam a palavra, não querem viver a palavra, mas é necessário nascer de novo. O nascimento é viver a palavra de Deus realmente na sua íntegra. O milagre do novo nascimento, regeneração. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus a isto respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. No mesmo contexto, no versículo 5, o Senhor diz: respondeu Jesus, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, é interessante que não pode ver e nem pode entrar. Nem vai ver e nem vai entrar. Ver é nesta vida que vemos aquilo que Jesus Cristo faz. Não pode ver as coisas maravilhosas do reino de Deus, ver pela fé. E não pode também entrar no reino de Deus. Isso é muito maravilhoso, você ver o milagre do novo nascimento que é oferecido ao mestre Nicodemos. Mas não somente isto, o texto que conhecemos de João, capítulo 3, versículo 16, é citado para o mestre Nicodemos, é citado para o líder Nicodemos, é citado dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, foi citado ao mestre Nicodemos. Regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo de salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo da salvação. O processo de salvação, nós temos no processo de salvação 3 aspectos, e os 3 aspectos está aqui simplificado: justificação, regeneração
e santificação. E um quarto, a glorificação. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para trazer salvação à humanidade, morreu na cruz. O seu sangue é a marca do processo que nos liberta da condenação eterna. O sangue de Jesus Cristo é a forma que o Senhor deu como pagamento. Por isso a Bíblia diz que fomos comprados com o sangue de Jesus. Nesse processo, então o sangue de Jesus Cristo é quem nos dá a condição de sermos salvos. A morte de Jesus, o seu sangue derramado, é a forma de pagamento. E isso traz num processo chamado justificação. Somos justificados por Cristo através da nossa fé. Somos justificados por quê? Porque cremos na graça salvadora do sacrifício vicário na cruz do Calvário. Quando cremos no processo que o Senhor iniciou de justificação através do Espírito e cremos, então desencadeia em nós o processo chamado regeneração, novo nascimento. E quando então estamos na luta para permanecer regenerados, sendo um novo homem, não viver segundo as tradições a que outrora fazíamos, há um processo de novo nascimento que não é segundo ao curso deste mundo, mas pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Esse fruto da regeneração é gradativo. Nesse processo, nessa luta para produzir esse fruto, nós temos o terceiro aspecto que entra como santificação. A santificação é algo que faz também no processo da salvação. Desencadeia aquela abstinência de não produzirmos a nossa própria vontade. Produzir aquilo que está dentro do nosso interior, mas produzir a vontade de Deus. Quando então somos justificados, regenerados e santificados, e quando então terminamos a nossa carreira, nós aguardamos a glorificação que é garantida pelo Senhor Jesus, 100% de garantia o sangue de Jesus Cristo nos dá, pois pagou o preço da redenção dos nossos pecados. Quero aqui poder ter ajudado você a compreender o novo nascimento. Mude de vida, seja regenerado. Deixa de produzir as coisas que ainda permanecem dizendo da velha vida, da velha natureza, e produz algo maravilhoso para o reino de Deus. Aí você está sendo a cada dia regenerado e santificado, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz para livrar do poder da morte. Deus abençoe você. Por hoje é só. Quero dizer a você que se você ficou até conosco neste momento e tem gostado desse vídeo, deixe o seu comentário. Faça aí a sua forma o seu like e também assim nos estará nos ajudando a levar mais adiante esta palavra. Que Deus em Cristo lhe abençoe, prometendo voltar numa próxima oportunidade. Dizemos até lá, na paz do Senhor.